Fala, meu sexto ano querido e amado, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos começar então mais uma vez uma aulinha. A gente vai fazer uma revisãozinha aí sobre um revisional sobre o Roma Império, para ficar bem fixado na cabeça de vocês tudo que irá nos aguardar nos próximos capítulos, ok? Bom, você já sabe mais ou menos como vai funcionar. Eu vou falar algumas coisinhas aqui, vocês anotam se vocês quiserem. E, bom, basicamente a gente vai falar sobre o Roma Império agora. Um revisional resumo de tudo. Então a gente vai só falar aí um resumado. E daí a gente aprofunda isso na aula, ao vivo, tá? Aproveitar que temos essa aula ao vivo. E vamos aí então aprimorar e aperfeiçoar os nossos conhecimentos sobre a Roma Império. Esse brasão que vocês veem aí é o símbolo oficial do Império Romano. E, bom, vamos lá então, irei iluminá-los aqui com um pouquinho mais de luz. Bom, tudo começa então numa bela manhã de sol, quando o Marco Antônio, após o Otávio, né, Otavianos, independente do nome que seja, tem vários nomes que a gente pode colocar. Ele vence o Marco Antônio e recebe aí diversos títulos que vão conferir um grande poder a ele. Então, em 27 a.C., o Senado atribui o título de Augusto, né, que significa consagrado, majestoso, divino. E não sei se vocês conhecem alguém que tem esse segundo nome. Consagrado, majestoso, divino. Enfim, o período imperial, então, tradicionalmente costuma ser dividido em dois momentos muito importantes. Então, por favor, anotem, além do que vocês já estavam notando na aula ao vivo. Bom, a gente vai ter o Alto Império e o Baixo Império. Então, vamos falar primeiro do Alto Império. O Alto Império é um período em que Roma alcança um grande esplendor e que ele vai até o século II d.C. Já o Baixo Império, ele é uma fase marcada por crises que vão conduzir aí à desagregação do Império Romano e que do século III d.C. até o século V, 3 depois de Cristo até o século V depois de Cristo, que daí acaba tudo. Vamos lá. O Alto Império, então, né, o Octaviano Augustus, durante o seu governo, que vai de 27 a.C. até 14 depois de Cristo, adota uma série de medidas visando controlar os conflitos sociais dentro da Roma, solucionar os problemas econômicos e com isso consolidar, né, o Império, fazendo com que Roma atinja o seu apogeu, né, o seu máximo, o seu top esplendor, né, e vivesse um longo período de prosperidade e uma relativa tranquilidade social. Esse período vai ficar conhecido como Pax Romana, Pax com PAX, então Pax Romana é esse período de paz, né, um período de tranquilidade, amor, fraternidade, igualdade e coisas do tipo. Bom, isso foi possível, né, obviamente porque o imperador Otávio, né, ele abandonou a política agressiva, de conquistas e promove, né, uma aliança entre as aristocracias e os cavaleiros, que eram plebeus que ficaram enriquecidos. E ele vai apaziguar a plebe, né, com a política do pão e circo, que é o panem et circenses, né, que era basicamente dar pão, né, dar trigo para a comunidade carente e organizar espetáculos públicos de circo, de lutas de gladiadores, e a gente sabe que isso não vai dar muito certo porque os gladiadores vão se revoltar. Mas isso é detalhe, né, gente? Detalhe. Enfim, já que a gente fala um pouquinho disso daí. O governo do Augustus, então, né, nesses 2 séculos que vão seguir, né, o Império Romano, por meio de conquistas militares, amplia ainda mais o seu território. Esses domínios vão se estender, então, pela Europa, Ásia e África, isso é muito importante. Essas conquistas abasteciam, né, o Império não apenas em riquezas e terras, mas também como escravos, que era a principal mão de obra e todas as atividades econômicas domésticas, né? E esses escravos também iam para os coliseus, né, para as áreas de batalha, para duelar entre eles e se matar entre eles.
E isso é interessante, não é muito interessante, mas é interessante, porque esses mesmos gladiadores vão se revoltar e vão passar o rodo depois no pessoal em Roma. Enfim, as comunicações entre Roma, né, e o centro do vasto império, e as demais regiões era garantida então pela existência de uma extensa rede de estradas. Por isso que tem aquele famoso ditado popular que todos os caminhos levam até Roma. Ou seja, eles construíram inúmeras estradas. E essas construções de estradas foram unicamente, exclusivamente, para que tivesse um sistema de locomoção melhor, obviamente, mas também transmitir mensagens o mais rápido possível. Após a morte de Augusto, né, em 14 d.C., até o fim do século II, existiram 4 dinastias que se sucederam no poder. Então são 4 dinastias muito importantes para a gente. Então a primeira dinastia então é a dinastia Júlio-Claudiana. Não é o Júlio da sala, é outro Júlio. Júlio-Claudiana. Nessa dinastia ela vai de 14 depois de Cristo até 68 depois de Cristo. Os imperadores que estiveram nela, então, foram o Tibério, o Calígula, o Cláudio e o Nero. A gente já falou do Cláudio e do Nero, esqueci de falar do Tibério e do Calígula, mas tudo bem. Essa dinastia, então, ela estava ligada à aristocracia patrícia romana, e a principal característica dessa fase foi os constantes conflitos entre o Senado e os imperadores, ok? Também temos a dinastia Flávia, de 68 a 96 d.C., com os imperadores Vespasiano, o Tito, que a gente já falou, e o Domiciano. Eles eram ambos apoiados pelo exército e o Senado foi totalmente submetido ao poder deles. Posteriormente, a gente teve aí a dinastia Antonina, né, que foi de 96 d.C. até 1900. Tá louco? Até 193 d.C. E nela a gente teve o Nerva, não é Nerva, enfim, o Trajano, que a gente já falou, o Adriano Imperador, que a gente ia falar, mas não deu tempo hoje. Mas não é o Adriano Imperador, famoso Adriano Imperador, jogador brasileiro, é outro Adriano. Não, esse Adriano não fez gol na Argentina, mas vida que segue. O Antônio Pio, esse Pio a gente precisa saber dele, porque esse Pio vai virar um papa depois. O Marco Aurélio e o Cômodo. Não é porque ele era uma pessoa cômoda, mas o nome dele é Cômodo, ele também não é um cômodo de casa. Enfim. E isso assinalou aí uma fase de grande brilho do Império Romano, né? Esses imperadores, exceto o último, que era o Cômodo, procuraram adotar então uma atitude conciliatória entre a relação ao Senado. Então eles tentaram se conciliar com o Senado e fazer tudo ficar bonitinho. E para finalizar, então, a gente teve a dinastia Severa, de 193 a 235 d.C., com o sétimo Severo, o Caracalla, o Macrino, o Heliogabalo e o Severo Alexandre, que caracterizou-se pelo início das crises internas e pressões externas, exercidas por povos diversos e pronunciando então o fim do Império Romano a partir do século III, nessa era cristã, ok? Então são esses 4. No Baixo Império, pulando para o Baixo Império, essa fase então foi marcada, né, por crises em diferentes setores da vida romana e que vão contribuir para que o fim desse grande império chegasse. As principais crises que a gente vai ter em respeito às produções agrícolas. Por séculos, né, a mão de obra das grandes propriedades rurais foi desse jeito, né? Entretanto, todavia, porém, com a diminuição das guerras e o reabastecimento de escravos começou a ficar difícil, então acaba se gerando uma série de problemas aí na manutenção dessas propriedades rurais, dessa produção agrícola. E além disso, com o passar do tempo, né, os romanos se tornaram menos hostis aos povos conquistados, estendendo a eles inclusive a parte de seus direitos, então, e até da cidadania romana. Ou seja, esses povos dominados acabam deixando de ser escravizados. E essas circunstâncias acabam colaborando para transformar a produção do campo. Por causa dos custos, os muitos latifúndios começaram a ser divididos em pequenas propriedades.
e nela o trabalho escravo já não era tão importante. Então, nessa época, os lucros da produção agrícola eram muito baixos. E no lugar desses escravos passou a ser ocupado aos poucos por camponeses que arrendavam a terra em troca de prestação de serviço nas terras do proprietário. E havia também os colonos que se podem abandonar a terra e não tinham direito à liberdade, mas estavam ligados a ela por lei e fortes laços pessoais. Bom, por hoje é isso. A gente continua na próxima aula. Tem algumas coisas pra gente falar, cultura, sociedade e afins. Mas basicamente é isso por hora. E daí na aula viva a gente aprofunda esse conhecimento. Beleza, galerinha? Até!